Dando continuidade na unidade curricular de Geodésia Elementar, abordaremos agora o item 3, Teoria dos Erros. Tudo de acordo com o nosso livro didático de Princípios de Geodésia Elementar, disponível na página do nosso curso. Nesse assunto, teremos a seguinte sequência para o encontro de hoje: tipos de erros, precisão e exatidão, precisão nominal e leitura mínima. Com relação a esses dois últimos itens, eu inverti a ordem para uma melhor construção no conhecimento. Uma breve introdução, então. O ato de medir é determinar um valor por comparação utilizando uma unidade definida como padrão. Os instrumentos de medição básicos que utilizaremos em geodésia elementar e que também farão parte da nossa formação até o final do curso serão a estação total e a trena. Estação total, revisando um pouco, é o conjunto num instrumento só de dois instrumentos, um teodolito e um distanciômetro eletrônico. E a trena, nesse caso, essa trena é uma trena de fita que a gente utiliza para os controles das nossas medidas. A unidade de medida de comprimento que utilizaremos será o metro, seus múltiplos e submúltiplos. Exemplo: 31,452 metros. O valor antes da vírgula 31 é a unidade do metro. O 4 é o decímetro. O 5 é o centímetro e o 2 é o milímetro. Então, 31 metros, 4 decímetros, 5 centímetros e 2 milímetros. Então, a última casa é o milímetro e a penúltima casa é o centímetro. E a unidade antes da vírgula é a unidade que é o metro. Então, 31,452. Onde 5 é centímetro e 2 é milímetros. A unidade de medida angular será o grau, o minuto e o segundo. E aí a gente expressa, nesse exemplo ali, 359 graus e as frações de graus, que são 59 minutos e 59 segundos. Teoria dos erros, introdução. Erro é a diferença entre o valor encontrado em relação ao valor verdadeiro, valor correto, valor exato. No entanto, todas as medidas ou observações feitas estão afetadas de erros de diferentes tipos, sendo impossível determinar o verdadeiro valor de uma distância ou de um ângulo medido. Por mais cuidado que se tenha ao medir, mesmo que sejam utilizados instrumentos adequados e em condições adequadas, os resultados virão afetados por erros. Nem o operador mais habilidoso, mais experiente, e nem o equipamento mais adequado e preciso são perfeitos. Assim, o resultado das medições também não podem ser perfeitos. Não se pode obter mais do que o valor provável. O valor exato fica somente na nossa imaginação. E aí a gente pode voltar aqui para o primeiro item, onde diz que erro é a diferença entre o valor encontrado em relação ao valor verdadeiro, o valor correto e o valor exato. Mas quem define o valor correto e o valor exato se o valor exato, absolutamente exato, ele não existe? Então, mais adiante veremos que esse valor exato ele é determinado com instrumentos extremamente confiáveis e os mais precisos que existem no mercado, uma vez que o ser humano ele não é perfeito e é ele que fabrica os instrumentos, que também, por sua vez, não tem como construir eles com valor de exatidão absoluta. Então, por mais preciso que seja o instrumento mais preciso do mundo, ele está eivado de
de algum erro. Mas ele é o mais preciso e mais caro e melhor, e por isso ele é reservado, esse tipo de instrumento, para que a gente tenha um valor extremamente confiável e que ele vai servir de padrão de comparação para os demais instrumentos que são utilizados no dia a dia. E esse instrumento, entre aspas, a gente entende que ele tem um valor exato. Tipos de erros. Como tipos de erros, temos erros grosseiros, erros sistemáticos e erros aleatórios, que na literatura a gente pode também encontrar com outro termo denominado de acidentais. Nós veremos cada um desses tipos de erros no seguinte contexto. Vamos entender o que eles são, vamos entender como lidar com ele em termos de eliminar, corrigir ou tratar, e nós vamos ter exemplos de como estes erros acontecem. O motivo de se estudar os tipos de erros é o de aprender a característica de cada um deles, identificar as fontes, saber classificá-los e desta forma saber lidar com o erro de forma controlada e cientificamente correta, uma vez que eles sempre farão parte dos nossos trabalhos. Toda vez que a gente executar medições, medir em campo com a aplicação dos instrumentos, a gente tem que ter em mente esses conceitos desses 3 tipos de erros. Eles têm que estar presentes durante as medições, porque a gente tem que estar atento a cada um deles. Eles vão, com toda certeza, estar presentes nas nossas medições e podem afetar os resultados de alguma forma. O primeiro deles, erros grosseiros. O que são e como acontecem? São erros imprevisíveis que acontecem por inabilidade do operador dos instrumentos. Pouca prática, pouca experiência do operador dos instrumentos. Ele não tem treinamento, por exemplo. Ele faz uma leitura mal feita. Pode ser uma operação inadequada dos instrumentos, ele não sabe operar um instrumento. Pode ser um cara bastante experiente e um instrumento de alta tecnologia, mas ele não tem treinamento nesse instrumento. Outra coisa é a falha no sistema de medição do próprio instrumento ou no próprio instrumento. Esse tipo de erro ele é descoberto repetindo-se a medição, isto é, fazendo medições de controle, que podem ser medições usando outra técnica, outro método ou outros instrumentos para uma prova de checagem. Uma vez que se descobre o erro grosseiro, ele é eliminado. Então esse erro ele tem que ser eliminado por completo. Exemplo de como acontece ou como pode acontecer. Troca de um algarismo na anotação de um valor lido. Por exemplo, no tumulto da cidade, dois agrimensores estão determinando medidas com trena, com o uso de trena. Um está segurando numa extremidade, o outro está segurando na outra extremidade e tem a prancheta para a anotação dos dados que ele está lendo na trena, ou que é lido pelo colega. E o colega faz a leitura e o outro tem a prancheta com um papel para anotar essa leitura. E o colega que faz a leitura, ele diz 3, de 3 metros. 3. E o que vai anotar entendeu 6. Por quê? Porque tem bastante ruído na cidade em função do tráfego dos automóveis, pessoas caminhando e conversando, enfim. Um cantou a medida 3 e o que anotou entendeu 6 e cometeu um erro grosseiro de interpretação de 3 metros de diferença. E aí, se a gente for reportar os exercícios militares do Exército Brasileiro, por exemplo, nas unidades de artilharia, quando eles apontam canhões para obuses, eles denominam de obuses para o alvo, o soldado que registra o valor da medição, o valor da graduação
para a pontaria no aparelho de pontaria da arma, que é em números, em milésimos, toda vez que aparecer o número 6, ele tem que repetir meia dúzia para não cometer erro grosseiro de trocar 6 com 3 na interpretação auditiva. Então, toda vez que aparecer o 6, tem que ser meia dúzia. Toda vez que aparecer o 3, eles vão dizer 3. Eles têm que repetir toda vez que é definido uma graduação para apontar o tubo do canhão, eles têm que registrar isso no aparelho de pontaria e repetir em voz alta a graduação registrada no aparelho de pontaria. E se essa graduação aparecer 6, eles têm que dizer meia dúzia. Então, troca de algarismo na anotação de um valor lido, exemplo da trena lá dos dois medindo a trena e um anotando e interpretando errado. Outra coisa pode ser um defeito no próprio sistema de medição, defeito, por exemplo, no dígito do display do instrumento, onde o dígito pode estar queimado com defeito. Então, defeito no dígito, ao invés de 0, aqui no 78.056 metros, isso aqui é um instrumento, uma trena eletrônica da marca Leica. Então pode acontecer que 78,056 metros, ao invés de 0, o valor correto é 8. Por quê? Porque tem um dígito queimado. Ou a bateria está fraca e aí má iluminação, e isso tudo pode acarretar com que esse dígito que já está meio fraco, ou ele não aparece, e aí o valor é interpretado como 0, e aí a diferença nesse caso são 80 centímetros na medição. Um erro grosseiro do sistema. O próximo tipo de erro sistemático. O que são e como acontecem? São erros que atuam num só sentido e possuem ou sinal positivo ou negativo. Então, existe um padrão no comportamento do erro. Ou vai medir somente a mais do que deveria, todas as medições vão estar sistematicamente medindo a mais com relação ao valor verdadeiro, ou sistematicamente as medidas vão estar medindo a menos do que o valor verdadeiro. Isso quer dizer que existe um padrão no comportamento do erro e que, se eu sei a magnitude dessa diferença com relação ao valor verdadeiro, eu posso corrigir esse erro. Esses erros são provocados pela ação unilateral da atmosfera sobre a linha de visada ou por instrumentos desajustados ou mal calibrados. Então, essa ação unilateral, por exemplo, uma trena de aço onde a temperatura está mais alta do que 20 graus Celsius, que é a temperatura na qual a trena foi calibrada, foi construída. Então, significa que nessa trena de aço, o 1 metro, ele só vai medir 1 metro corretamente na temperatura de 20 graus Celsius. Toda vez que a temperatura se afastar de 20 graus Celsius, a trena vai acusar erro sistemático. Então, toda vez que a temperatura for menor que 20 graus Celsius, a trena vai estar encolhida. E toda vez que a temperatura estiver a mais do que 20 graus Celsius, a trena estará sempre dilatada. Então, existe um comportamento padrão nesse erro sistemático da trena. E aí a gente tem que entender como é que a gente trabalha com esse tipo de erro. E para isso a gente tem que entender estes termos aqui: calibrar ou aferir, ajustar ou regular. Diga-se de passagem, calibrar e aferir são termos sinônimos, significam a mesma coisa. Se eu digo o instrumento foi calibrado ou o instrumento está aferido, significa a mesma coisa. Da mesma forma, ajustar e regular são termos sinônimos. Ajustar o instrumento ou regular o instrumento significa a mesma coisa. Desta forma, o que significa calibrar ou aferir? Vamos
entender, por exemplo, que eu comprei duas trenas no mercado, trenas de alta confiabilidade, trenas que têm classificação com relação à precisão nominal. Isso significa que o fabricante ele expõe a qualidade da trena, ele descreve isso na fita da trena, a qualidade da trena. Nós vamos ver mais adiante isso. Só que dessas duas trenas, uma eu vou guardar como nova, numa gaveta, num armário, e vou deixar lá. E não vou usar no meu dia a dia. A outra eu vou usar no dia a dia. E essa trena é vamos imaginar que o material dela é de fibra, mas ela tem uma qualidade muito boa. Essa qualidade ela está exposta através de um parâmetro de precisão pelo fabricante. As duas trenas são iguais, uma está guardada com evidência original, nova, e a outra está sendo utilizada no dia a dia. Por ser utilizada no dia a dia, ela sofre desgaste, ela sofre uma deformação com relação à tensão. Por exemplo, vamos imaginar que essa trena, toda vez que eu esticar ela se comporta como se fosse um elástico, e chega um ponto que ela não volta mais para o tamanho natural dela, ela já fica cansada, como se fosse um elástico cansado, onde o espaçamento entre os milímetros já não vale mais 1 milímetro, vale um pouco mais, porque cada milímetro está um pouco mais afastado do que deveria ser, porque ao longo do trabalho, durante anos, essa trena ela já está cansada. Mas eu tenho uma trena igual, do mesmo padrão, do mesmo nível, do mesmo fabricante, que eu guardei com evidência original. Essa trena que eu guardei com evidência original e nova, eu adoto ela para servir de comparação dos valores, dos valores que estão nela, por exemplo, os metros, centímetros e milímetros, comparado com a trena cansada. E eu consigo, então, calibrar a trena que está cansada, entre aspas, cansada. A trena cansada, ela está toda deformada, ela está usada, e eu estou ainda usando ela nos meus trabalhos, e quero ver se ainda ela oferece qualidade em comparada com uma nova. Eu vou comparar com a nova e eu vou detectar as diferenças. Essa nova eu vou adotar como valor verdadeiro, e a que eu estou usando é a trena que está em uso, que eu vou comparar as minhas medidas com essa trena de uso, com, entre aspas, a de valor verdadeiro, para identificar possíveis erros sistemáticos. Uma vez que eu sei o erro, se esse erro essas diferenças, eu posso corrigir. E ao corrigir, que pode ser através cálculo, nesse caso vai ser através cálculo, eu estarei ajustando ou regulando, nesse caso, o valor diferente encontrado, para que o valor indicado pela trena cansada seja igual ao valor verdadeiro, uma vez que essa trena apresentar erro sistemático em comparada com a trena nova. Este tipo de erro é descoberto aferindo o instrumento, comparando com um de melhor padrão. Cuidadosamente o instrumento, e uma vez conhecendo a diferença, a magnitude desse erro, deve-se corrigir por ajuste ou por cálculo. No caso, ajustar é mexer no instrumento para que ele fale a verdade. Então, por exemplo, se a trena está acusando mais, eu vou lá pegar uma tesoura e cortar ela. Não posso, porque eu vou destruir o instrumento. Então eu tenho que e vou tornar esse instrumento, essa trena, ela não vai mais servir para mim, porque eu cortei ela. Então a trena não tem como ajustar ela, eu tenho que corrigir esse erro por cálculo. Já se existe um relógio padrão, onde eu vou comparar o meu relógio para ver se o meu relógio está atrasado ou adiantado, eu posso corrigir essa diferença. Se ele está adiantado, eu vou descontar o erro. Se ele está atrasado, eu vou somar com o erro. Esse erro é a comparação, é a calibração ou a aferição do meu com o relógio padrão,
que eu vou adotar e eu posso mexer no sistema do relógio e fazer com que eu posso ajustar ele, mexer nele e fazer com que ele aponte o valor da hora corretamente. Esses erros são provocados por medidas não conformes. Por exemplo, trena arrebentada ou dilatada. Se uma trena está arrebentada nos 10 centímetros, para cada leitura final, se eu começo nos 10 centímetros, a leitura final vai estar indicando 10 centímetros a mais. Então eu conhecendo essa diferença que está faltando, que está sobrando 10 centímetros no final, eu tenho que descontar esses 10 centímetros para corrigir a distância correta. Então, se eu tenho uma trena arrebentada e vou medir 30 metros, essa trena, e vou segurar nos 10 centímetros, está arrebentada nos 10 centímetros, vou nesse espaço de 30 metros, eu vou segurar, começar nos 10 centímetros, no final eu vou estar lendo 30 metros e 10 centímetros. Neste caso, eu sei que eu não estou segurando no zero, eu estou segurando nos 10 centímetros, eu tenho que, no final, descontar 10 centímetros da leitura final para ter o comprimento de acordo com o que deveria ser medido. De tal forma que, se eu for com uma trena que ela não está arrebentada nos primeiros 10 centímetros, ela contém o zero no início, a leitura final desse espaço vai ser 30 metros. Então, uma trena arrebentada, do contrário, essa trena pode estar dilatada e aí vai acontecer o contrário. Posicionamento incorreto do zero da escala, pode ser de uma trena, pode ser na leitura de comprimentos, de ângulos, que daí, por sua vez, afetam todas as outras leituras feitas com esses instrumentos. A exemplo, eu tenho aqui, de erro sistemático, nas figuras da esquerda tem-se o posicionamento incorreto do zero da escala. Nesse caso aqui, nas medidas de comprimento, uma régua, e nas medidas de ângulo, um transferidor. O que seria aqui as nossas medidas de distâncias com trena ou com distanciômetro eletrônico, acontece a mesma coisa, poderá acontecer a mesma coisa, e com o uso do teodolito da estação total, poderá acontecer a mesma coisa com relação aos ângulos. Nas figuras da esquerda tem-se o posicionamento incorreto do zero da escala, e observa-se que este erro acaba afetando nas outras leituras. Nas figuras da direita tem-se o posicionamento correto do zero. Então, na medição de comprimento, aqui nós temos que o zero ele está aquém do A. Então, eu preciso medir a distância de A até B. E aqui começa com o deslocamento da escala do zero, o que vai acarretar aqui uma leitura incorreta do ponto B. Mas eu sabendo que está 1 milímetro aquém, eu tenho que, na leitura final, descontar 1 milímetro. Então aqui são 2 centímetros e 7 milímetros, a leitura correta deveria ser 2 centímetros e 6 milímetros. Então eu fiz a correção do erro sistemático. No caso dos ângulos, aqui o zero era para estar apontado na direção do ponto 1 e foi colocado 1 grau, o 1 está 1 grau aquém, então vai afetar todas as outras leituras, vai afetar esse erro de 1 grau aqui, vai afetar na leitura do ângulo 2, na leitura do ângulo 3, na leitura do ângulo 4. Então, aqui deveria ser 0, então foi 1 grau aquém, então eu tenho que somar 1 grau aqui, eu tenho que somar 1 aqui, vai dar 20, vai dar 30 e vai dar 40, porque todos estão com erro sistemático. Sistematicamente, esse erro de 1 grau ele se propagou para o ponto 2, 3 e 4. Ao fato que aqui está a leitura correta, se estivesse correta, seria 20, 30 e 40. Nesse caso, deu 19, deu 29 e deu 39. Então, afetou todas as outras leituras o erro sistemático. Mas eu sabendo a magnitude dele, eu sabendo que está 1 grau aquém, basta somar em cada um, na leitura de cada um, 19 mais 1 vai dar 20, 29 mais 1 vai dar 30, 39 mais 1 vai dar 40. Então esse erro ele é fácil de corrigir. Só que eu tenho que saber que isto está acontecendo. Esse é o problema do erro sistemático. Eu tenho que
ter certeza que eu estou fazendo a coisa correta e que esse erro não está acontecendo e que se ele acontecer eu tenho que saber a magnitude dele. Erros aleatórios ou acidentais. O que são e como acontecem? São erros imprevisíveis e inevitáveis que afetam todas as medidas. Esses erros eles são inevitáveis, não tem como eliminar. Enquanto o erro grosseiro eu elimino, o erro sistemático eu corrijo, esse erro, o acidental, ele permanece, ele não tem como eliminar. Estes erros são provocados pela imperfeição dos nossos sentidos, por irregularidades atmosféricas e por pequenos erros inevitáveis na construção dos instrumentos. O ser humano constrói os instrumentos, o ser humano é imperfeito e não consegue reproduzir uma segunda peça exatamente, absolutamente exata da primeira peça. E a segunda peça, elas são muito semelhantes, cada coisa é semelhante à outra, mas não é igual na sua perfeição absoluta. Os erros acidentais atuam de maneira completamente irregular sobre os resultados. É um erro louco, ele não tem um padrão de comportamento como o erro sistemático. E aí não tem como corrigir, porque ele se comporta de maneira totalmente aleatória sobre o resultado das medições. E se apresentam com sinal positivo e negativo, enquanto o erro sistemático ou ele é só negativo, e aí esse erro basta somar com a diferença e eu tenho esse erro corrigido, e se ele for só positivo, basta subtrair a diferença encontrada com o valor verdadeiro e eu tenho a medida corrigida. Esse erro não, ele é louco, eu não sei quando ele é positivo e quando ele é negativo, e aí não tem como corrigir. Ele não oferece um padrão de comportamento para que eu possa corrigi-lo. E aí não resta outra coisa senão fazer um tratamento por métodos estatísticos. Os erros aleatórios ou acidentais têm como propriedade desses erros acidentais se ressaltam claramente na curva de erros conhecido como curva de Gauss ou o sino de Gauss, porque ele tem o desenho de um sino. E aí é o seguinte: os erros positivos e negativos de mesma magnitude têm aproximadamente a mesma frequência, de maneira que a sua soma tende a zero. Vimos no slide anterior que não resta outra coisa a não ser fazer um tratamento estatístico com esses erros. E num primeiro momento, esse tratamento estatístico é a média. Porque se eu fizer várias medidas com uma trena, por exemplo, no comprimento de um terreno, da testada de um terreno de 50 metros, eu meço uma vez, meço uma segunda vez, meço uma terceira vez. Vamos imaginar que todas as vezes que eu meça, eu não começo com o zero na trena, eu faço uma leitura final e uma inicial diferente, a inicial diferente, sempre diferente de zero, e uma diferente da outra, para que não aconteçam vícios de leituras na cabeça da gente induzir a mesma leitura final. Eu mudo a leitura inicial e a final, eu mudo a final e tenho como resultado uma outra leitura inicial. A subtração da leitura final com a leitura inicial, eu tenho o comprimento da testada do terreno. Então, toda vez que eu mudar a leitura final, eu vou ter também uma leitura correspondente inicial diferente. Então vamos imaginar que eu faça 5 medidas da testada de um terreno. Nessas 5 medidas eu tenho como leitura final uma diferente da outra, e o resultado disso é que a leitura inicial também vai ser correspondentemente diferente, proporcionalmente diferente. Desta forma, o comprimento da testada é a leitura final, cada leitura final menos a inicial. E como resultado eu tenho que ter 5 medidas iguais. E a surpresa é que destas 5 medidas elas vão se apresentar diferentes uma da outra. Por quê? Justamente porque se eu começasse todas as medidas com o valor zero da trena, eu teria uma tendência, isso iria
ser tendencioso de que a leitura final seria sempre a mesma. E mudando a leitura final e a inicial, eu não tenho essa tendência e acabo lendo aquilo que está sendo apresentado e anotando aquilo que está sendo apresentado sem ter tendência no valor final ser sempre igual. E esse resultado eu vou ter sempre na subtração e esse resultado da subtração deveria ser igual, mas não vai ser igual. E qual é o comprimento? A pergunta é então, qual é o comprimento real da testada do terreno? E aí, fazendo o tratamento estatístico, adota-se a média, porque a média é o valor mais provável. E fazendo uma análise, então, aplicando os 5 valores aqui no sino de Gauss, aqui tem mais valores, mas com 5 valores eu também consigo fazer isso. Os erros, se eu estou trabalhando com a média, significa que a média está no meio. Então tem valores negativos e valores positivos. A quantidade de valores negativos é igual à quantidade de valores positivos. Por quê? Porque o valor que foi adotado é a média, é o meio. Simplesmente assim. E todos os valores negativos mais os valores positivos se anula, dá zero, porque a quantidade de valor negativo é igual à quantidade de valor positivo, menos com mais de valores, se tivesse menos 5 com mais 5, a somatória dá zero. A média dos resíduos é aproximadamente nula. Então é isso que eu falou. Todos os valores e menos a média, somando, se anulam. Aumentando o número de observações, aumenta a probabilidade de chegar ao valor próximo ao valor real. Os pequenos erros são mais frequentes que os grandes. Isso é, por isso eles se concentram próximo à média. E os erros grandes, eles são menos frequentes. Os grandes erros, então, se apresentam mais escassos. Precisão e exatidão. Precisão é o valor que expressa o grau de aderência dos valores medidos entre si. Não tem nada a ver, nesse caso, da precisão, ele não está atrelado ao valor verdadeiro. Só as medidas entre si. Um instrumento com erro sistemático, ele expressa aderência de valores, ele tem precisão. Por quê? Porque o erro sistemático eu só vou detectar se tiver o valor verdadeiro. No caso da precisão não interessa o valor verdadeiro. O que interessa são as medidas entre si. E a precisão ela é expressa num número denominado desvio padrão. Agora, exatidão é o grau de aderência das observações, é o grau da aderência da precisão em relação ao valor verdadeiro. A determinação de um valor verdadeiro exato é feita com instrumentos muito precisos. A exatidão também é conhecida em outras literaturas como a acurácia. Então aqui nós temos que em algum lugar está sendo segurado o zero de uma trena e o grau de aderência das medidas, aqui são 9,70, 9,80, 9,90 metros, 10 metros, 10 metros e 10, 10 metros e 20, 10 metros e 30. Então nós temos uma trena aqui cansada. Alguém está segurando no zero e essa trena deveria indicar 10 metros. Ela está indicando 10 metros, ela está esticada, essa trena está dilatada. Imaginem uma trena de fibra, que de tanto trabalhar com ela se apresenta como um elástico e ao longo do tempo esse elástico, ao exercer a tensão nela, esse elástico se cansou e não retorna mais ao tamanho original dela, provocando nesse caso aqui um erro de 10 centímetros. No entanto, apresenta um grau de aderência entre os valores muito próximos entre si, fazendo com que a gente consiga entender que, embora exista um erro sistemático de 10 centímetros aqui, a precisão da trena é excelente. Ela só não coincide com o valor verdadeiro. E aqui nós temos aqui essa análise aqui no sino de Gauss, na curva de Gauss, onde o valor médio do grau de aderência está representado aqui, está deslocado à direita. Esse sino ele é bastante agudo,
com uma base bem estreita e bastante, o que demonstra bastante precisão, muita precisão. No entanto, o valor médio, que é a média dos valores no tratamento estatístico, ele não coincide com o valor verdadeiro, que é essa linha preta aqui. Existe um erro sistemático. É muito preciso, no entanto, tem um erro sistemático. Já em B, nós temos uma trena muito pouca precisão, porque o grau de aderência entre os valores é muito baixo. Então, essa trena aqui, ela não é precisa, mas embora ela não seja precisa, ela é exata. Por quê? Porque não tem deslocamento do valor médio do sino de Gauss. O sino de Gauss, com relação ao valor verdadeiro, ele se apresenta equivalente nos valores negativos e os valores positivos. Já em C, também o grau de aderência entre os valores ele não é bom, ou seja, ele tem precisão maior do que em B, o grau de aderência também é fraco, e além de ter um grau de aderência fraco, pouca precisão, ele também não é exato, porque a média não coincide com o valor verdadeiro. Então temos aqui o sino de Gauss deslocado agora à esquerda, porque a média entre esses valores não coincide com essa linha preta que é o valor verdadeiro. E o sino de Gauss também ele não é agudo, com uma base estreita, que demonstra que também não temos muita precisão, o que acontece também em B. Em B temos uma precisão fraca, no entanto é exato. Em C nós temos uma precisão fraca e existe um erro sistemático, porque a média dos valores não coincide com o valor verdadeiro. E em D nós temos a situação ideal, onde nós temos um sino de Gauss com a base bastante estreita, demonstrando muito boa precisão, e não existe deslocamento entre o valor médio comparado com o valor verdadeiro. Significa que é bastante preciso, talvez tanto quanto em A, e não tem erro sistemático, o valor é exato. Precisão nominal é a precisão do equipamento especificada pelo fabricante. Então, toda vez que a gente adquire um instrumento, a gente recebe também a precisão nominal desse instrumento. É um valor seguro que garanta a idoneidade do fabricante. É definida pela norma alemã DIN 18723, adotado internacionalmente num grande lote de equipamentos produzidos. O anexo C da NBR 13133 de 1994, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, especifica o procedimento utilizado para o cálculo do desvio padrão da precisão nominal do equipamento. Normalmente, a precisão angular dos teodolitos é dada em segundos e dos distanciômetros em mais ou menos x milímetros mais y parte por milhão, onde x é a constante e independente da distância e y é proporcional à distância expressa em parte por milhão. 1 ppm é igual a 1 milímetro por quilômetro. Nós veremos mais adiante como é que se trabalha, trabalha com isso com relação às distâncias medidas nos distanciômetros eletrônicos e como se determina a precisão dessa distância medida. Já as trenas de fitas são classificadas de acordo com o erro tolerado, onde T é igual a mais ou menos A, mais que é um erro constante, e B é independente da distância, o A é constante independente da distância e B é proporcional à distância, tanto que multiplica por L. E essa distância é o comprimento medido em metros. E teremos como resultado dessa operação em milímetros. E a precisão nominal nada mais é do que essa tolerância, esse erro tolerado, dividido por 3. Nós teremos o PN da trena. Leitura mínima é a menor graduação que um equipamento pode apresentar. A leitura mínima nada tem a ver com a precisão do equipamento e muito menos com a exatidão. Muitas vezes é possível estimar uma leitura abaixo da mínima.
mas a leitura mínima continua sendo a definida pela menor graduação. Aqui nós temos o exemplo de um fragmento, aqui começa o zero, de uma trena de 50 metros, comprimento nominal 50 metros, onde começa no zero, primeiro centímetro, segundo centímetro, vai até 8 centímetros que aparece na imagem. Mas se a gente continuar, seria chegar até os 50 metros. Então, essa trena é uma trena classificada com precisão nominal classe 2. A precisão nominal é o erro tolerável. Classe 2, aqui esse 2 romanos indica a classe da trena, onde nos 8 centímetros dela, 0,08 metros, ou seja, 8 centímetros, a precisão nominal, que é o erro tolerável do slide anterior, dividido por 3, no slide anterior, o erro tolerado foi calculado e foi dividido por 3, e nós temos para esses 8 centímetros da trena uma precisão nominal de mais ou menos 0,1 milímetros. Muito bem. E aí o texto diz aqui que a leitura mínima é a menor graduação que um equipamento pode apresentar e que nada tem a ver com a precisão do equipamento. Então a precisão dessa trena é de mais ou menos 0,1 milímetros. E qual a leitura mínima dessa trena? De 2 em 2 milímetros. Basta ver que aqui nós temos a marca 0 na escala e aqui 1 centímetro. 1 centímetro a gente sabe que são 10 milímetros. Nesse caso aqui, esse 1 centímetro está dividido em 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. Se fossem 10 milímetros, seriam 10 espaços. Nesse caso aqui, essa trena, a leitura mínima dela é de 2 em 2 milímetros. Então, 2 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros, 1 centímetro. Então, a leitura mínima é de 2 em 2 milímetros. Nada tem a ver com a precisão nominal, que ela é classe 2. A precisão nominal dessa trena é mais ou menos 0,1 milímetros. Esse 0,1 milímetros é uma leitura que deve-se fazer por estimativa nesse espaço de 1 milímetro, e se a gente fizer várias vezes medidas, fazendo leituras estimadas e calculando o desvio padrão, ou seja, a precisão, nós vamos ver mais adiante das medidas feitas, nós vamos chegar dentro desse padrão aqui.